Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu sou intérprete do Instituto Federal do IF Sertão, Campus Petrolina. E estou aqui para apresentar o projeto de extensão. O nosso projeto é do edital 69 de 2022 e o tema dele é o ensino da língua portuguesa para surdos na modalidade escrita como segunda língua. Nosso bolsista é o aluno Joabner Silva do Nascimento. Ele é aluno da licenciatura em Física e eu sou a orientadora do projeto. Mas tivemos um imprevisto e ele não pôde apresentar esse trabalho, e por isso eu estou aqui apresentando no lugar dele. Mas eu gostaria que vocês conhecessem. Esse é o nosso bolsista, Joabner. Nessa foto ele está apresentando esse projeto na agência. Mas eu gostaria de que vocês o conhecessem também. Então, vamos falar sobre o nosso projeto, né? Então, o ensino da língua portuguesa para surdos é uma necessidade urgente e prevista em lei. Nós temos como base a Lei 10.436, de 2022, que é conhecida como a Lei de Libras. E na própria lei reconhece a Libras como o meio de comunicação da comunidade surda no Brasil, mas ela informa que o uso da língua de sinais, da Libras, não substitui a língua portuguesa escrita. Então, a lei já prevê que as pessoas surdas que fazem uso da língua de sinais, elas precisam aprender a língua portuguesa escrita, porque toda a documentação e toda a sociedade em volta usam, e é a língua oficial do país. E nós temos que pensar, quando vamos falar de ensinar a língua portuguesa para surdos, pensar na especificidade desse grupo. Nós sabemos que os surdos são diversos, assim como qualquer pessoa. Então, tem surdo que usa a língua de sinais para se comunicar, tem surdo que é oralizado, tem surdo que ainda tem resíduo auditivo e ainda ouve, ainda consegue ouvir, tem uns que usam aparelho auditivo e aí conseguem ouvir, outros usam implante coclear e assim conseguem ouvir e falar. Mas o nosso projeto ele é voltado para o grupo de surdos que usa a língua de sinais, a Libras, como meio de comunicação. Então, toda a metodologia para executar esse curso é voltado para esse grupo específico. E a gente sabe que a língua de sinais é de modalidade visual espacial e a língua portuguesa é uma língua oral auditiva. Então, essa diferença de modalidade vai impactar diretamente no aprendizado. Então, assim, por serem de modalidade diferente, quando vamos ensinar a língua portuguesa como segunda língua, precisamos pensar estratégias que contemplem esse grupo específico. Então, é preciso levar em consideração não só os aspectos linguísticos, tendo como esse grupo que possui a Libras como sua língua materna, né, sua língua natural. Então, temos que levar também em consideração aspectos culturais e identitários, assim como quando vamos aprender qualquer outro idioma. Só que ainda tem esse detalhe de serem de modalidades diferentes. Uma é visual espacial e a outra é oral auditiva. Então, a escrita, né, o aprendizado da escrita da língua portuguesa por esse grupo, ela vai ser significada a partir da língua de sinais. O que isso quer dizer? Que o conteúdo vai ser explicado em língua de sinais e vai estar sempre existindo uma referência e uma comparação entre as duas línguas. Então, a língua de sinais vai ser o suporte linguístico para o aprendizado da língua portuguesa escrita como segunda língua. Então, o objetivo desse projeto, o objetivo dessa apresentação é relatar a experiência na oferta desse curso de língua portuguesa para surdos, que usam a Libras. E o objetivo do projeto é atender a jovens
e adultos surdos que usam a Libras para se comunicar. E também apresentar estratégias de desenvolvimento e compreensão da língua portuguesa. Então, a ideia era pegar um grupo que já tivesse um certo conhecimento da língua portuguesa e nós iríamos acrescentar conhecimento a respeito da língua portuguesa. Então, não só explanar o conteúdo, né, fazer atividades, mas também desenvolver estratégias para que eles possam continuar aprendendo a língua portuguesa. A nossa metodologia foi a seguinte: primeiro nós fizemos uma pesquisa bibliográfica para saber as pesquisas e o que os estudos falam a respeito do aprendizado por parte desse grupo de surdo que usa Libras, quais são as estratégias que já foram utilizadas, quais pesquisas existem na área sobre o aprendizado da língua portuguesa escrita por pessoas surdas que usam a Libras. Então, o curso foi na modalidade à distância. A gente pensou na modalidade à distância porque, como nosso público-alvo eram jovens, né, e adultos, a gente acreditou que esse seria uma maneira de contemplar um número maior de pessoas, porque seria mais fácil de acessar o curso, porque cada um poderia se organizar dentro da sua disponibilidade. E nós produzimos videoaulas em Libras, com áudio em português, para que fosse gerada a legenda automática. Então, foram feitos os vídeos, colocados no YouTube, e por ter áudio, como os vídeos são sinalizados, mas foi inserido o áudio para que o próprio YouTube gerasse a legenda automática. Por que isso é importante? Porque, ao passo que o aluno surdo ia vendo o conteúdo sendo explicado em sua língua natural, a Libras, eles podiam ver a língua portuguesa, já ter aquele contato com a língua portuguesa. E também, como os vídeos ficaram disponíveis no YouTube para o público, nós pensamos que podiam atender a uma quantidade, a um público maior. Porque existem alguns surdos que buscam conteúdo, mas eles já têm um certo conhecimento da língua portuguesa, então eles fazem uma junção, né, do que eles estão vendo sinalizado com o que eles estão vendo na legenda. E também a gente pensou em professores ouvintes, né, que têm alunos surdos, pudessem saber do que se tratava aquele conteúdo para que pudesse passar para seus alunos, né, indicar como um material didático para eles. Então, nós organizamos essas aulas no Google Sala de Aula. Primeiro, nós tentamos usar o Moodle, mas tivemos muita dificuldade no acesso, os alunos não estavam conseguindo acessar, então nós transferimos para o Google Sala de Aula e aí conseguimos fluir, porque ele tem uma interface bem mais simplificada. Então, os vídeos e as atividades eram colocados na sequência, de forma organizada, né, para que eles pudessem ir acompanhando cada conteúdo. E, é claro, todas as aulas e atividades tiveram recursos visuais, imagens, toda a explicação em Libras e sempre fazendo referência ao uso de recursos visuais para auxiliar no entendimento. Então, nós tivemos também uma aula assíncrona para que os alunos pudessem tirar suas dúvidas e, como vocês podem ver aí nas fotos, essa foi a realização da aula, né, com alguns alunos, e eles puderam tirar dúvida a respeito de parte do conteúdo e das atividades também que estavam desenvolvendo. Nesse momento, a gente percebeu uma grande limitação da plataforma, porque nós usamos o Google Meet para poder fazer essa aula síncrona, só que quando a pessoa está apresentando uma tela, né, está compartilhando uma tela, ela não consegue ver os alunos. Então, isso é um fator limitador, porque quando os alunos surdos precisam chamar a atenção do professor ou da professora, né, eles faziam isso sinalizando. Então, se eu não estava vendo a tela deles, então ficava difícil saber quando eles estavam precisando de auxílio. Então, eu acabei usando 2 monitores e
em um monitor eu usava para apresentar e eu entrei com um outro e-mail na mesma reunião, né, do Google Meet e como se eu fosse uma aluna, para que na outra tela eu pudesse ter a visualização de aluno. Então, assim, eu olhava o conteúdo que estava sendo explicado, mas tinha acesso às telas deles para quando eles quisessem interromper, para tirar alguma dúvida, eu pudesse visualizar. Então, isso foi um pouco bem complicado e acabou atrapalhando um pouco o desenrolar da aula. Mas mais para frente eu vou, nas considerações finais, explicar o que nós aprendemos disso. Esse é um print, né, da videoaula. Então, vocês podem observar que tem a janela, né, de Libras, porque a aula é toda em Libras. E temos recursos visuais, né? Então, existe a escrita na língua portuguesa, então são feitos os apontamentos diretamente ali na tela, sempre de forma visual. E todas as aulas do curso estão disponíveis para o público no YouTube. E essa é a foto da entrega dos certificados. Claro que não estão todos os alunos aí, mas nós realizamos um evento, aproveitamos o Setembro Azul, que é o mês da comunidade surda, e então realizamos um evento em referência ao Setembro Azul, né, ou Setembro Surdo, e aproveitamos para realizar uma cerimônia de entrega dos certificados. Então, esses foram os alunos que puderam comparecer para essa entrega, para o evento, né? Como resultados, nós ficamos bem felizes porque nós tínhamos planos de abrir 30 vagas e pensamos em estratégias de divulgação e tal. Mas assim que a gente lançou, iniciaram as inscrições, no mesmo dia nós tivemos que encerrar porque as vagas foram todas preenchidas. Então, nós tivemos mais de 40 inscrições, mas alguns acabaram desistindo e ficamos com mais de 30 alunos que deram continuidade ao curso. Dentre esses alunos, nós tínhamos egressos, né, do IF Sertão e alunos e pessoas surdas da comunidade. Lembrando que o curso ele era voltado para quem já tinha um certo conhecimento da língua portuguesa e a ideia era promover assim, um aperfeiçoamento do que eles já sabiam. Então, primeiro nós fizemos uma atividade para ter uma ideia do nível e daí, baseado nisso, né, dar continuidade ao curso. E aí, como resultado, nada melhor do que o próprio aluno, né, que participou do curso, para falar a respeito dos resultados. Então, agora eu vou passar para vocês o depoimento de um aluno surdo que participou do projeto, é o aluno André Felipe. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos ótimos. Eu vim aqui para dar meu depoimento sobre a minha experiência com o curso. Quem me convidou para dar esse depoimento foi a professora Raquel. Ela me convidou, por isso eu estou aqui contando sobre minha experiência no curso. Foi o curso de Língua Portuguesa como Segunda Língua. Como esse curso foi realizado? Não foi presencial, foi um curso na modalidade à distância e usamos a plataforma do Google. Eles têm vários aplicativos e foi usado o Google Sala de Aula. Esse é o sinal. O sinal de Google Sala de Aula ou, como alguns conhecem, Google Classroom. Então, essa foi a plataforma usada para as aulas e os surdos tiveram acesso a ela, através do Google Sala de Aula. Mas antes de eu explicar, eu preciso informar que o meu nível de língua portuguesa é o avançado. Eu ainda não sou fluente, mas já estou no nível avançado. Então, eu acessei o curso e como era que ele estava organizado? As videoaulas, com a explicação do conteúdo, eram colocadas no YouTube
e organizados dentro da plataforma do Google Sala de Aula. Então, assistia a toda a explicação e depois tinha uma atividade relacionada. Esse é o sinal de atividade. A gente sabe que existe variação linguística e aqui em Petrolina nós usamos esse sinal. Então, era colocada a atividade e isso me ajudava muito. Por exemplo, conforme eu ia respondendo a atividade, eu ia lembrando do que tinha sido explicado na aula e aí eu ia respondendo. Quando eu esquecia, aí eu podia voltar ao vídeo e assistir novamente. Então, lembra que eu já sou do nível avançado? Não sou fluente ainda, mas sou avançado. Então, isso me ajudou muito. Então, eu uso a língua portuguesa no WhatsApp, no Instagram, no Facebook para fazer meu TCC. Então, por exemplo, os pronomes isso, isto, essa, este, naquele, aquele, daquele. Então, essas variações dos pronomes eu aprendi muito bem e eu consigo escrever muito bem. Me ajudou bastante. Teve uma coisa que eu senti falta em alguns pontos, por exemplo, as dúvidas. Surgiam algumas dificuldades, tinha o vídeo, tinha a atividade, tinha lá. E o curso não tinha poucos alunos, eram uns 40 alunos surdos, de várias partes do Brasil. Isso mesmo, de várias partes do Brasil. Então surgiam dúvidas e ficava complicado para a professora conseguir sanar todas as nossas dúvidas, responder todas as nossas mensagens. Então, ela não conseguia responder na hora que a gente perguntava. Então, eu pensei numa estratégia de formar um grupo de estudo através do Zoom. Então, eu combinei com alguns alunos, a gente viu o melhor dia e melhor horário. Não foi possível para todos, mas a maioria aceitou. Então, a gente assistia às aulas e ia debatendo. Alguns iam fazendo as dúvidas, a gente ia respondendo, e isso foi ótimo. Mas se o curso tivesse sido presencial, teria sido melhor. A gente conseguiria aprender e se desenvolver mais rápido, se fosse presencial. Isso todo mundo concorda que teria sido melhor se fosse presencial. Outra coisa é que o curso, ele parece que era mais para quem estava num nível intermediário. Mas se fosse um surdo que ainda não soubesse a língua portuguesa, ia sentir muita dificuldade durante o curso, porque ia ter problema com vocabulário. Então, é preciso um curso que atenda a esse público, que seja um curso mais básico. E aí, em seguida, passar para o intermediário e depois o avançado. Mas, assim, resumindo, a minha experiência no curso foi maravilhosa, eu aprendi muito com a professora Raquel e eu agradeço. Tchau! Eu fiquei até emocionada assim, com esse depoimento, porque exemplifica, né, bastante o resultado que a gente conseguiu com esse curso. Claro que a gente recebeu outros relatos, né, de outros alunos, e o que ficou perceptível foi a necessidade de continuidade, né, desse curso. E daí que nós tiramos várias considerações, né, a respeito desse projeto. Em primeiro lugar, o projeto nos forneceu informações importantíssimas para a realização de projetos futuros, como, por exemplo, né, como o próprio aluno relatou, pensar nele com aulas presenciais, ter um período maior, né, para ser realizado o curso, realizar o curso em módulos básico, intermediário, avançado, básico 1, básico 2, para que essa sequência, né, possa fornecer a eles a informação que é preciso para adquirir uma segunda língua. E nós notamos também alguns fatores que influenciam no aprendizado. O principal deles, assim que ficou mais nítido, foi o nível linguístico de cada aluno.
Então, como a gente já tinha visto nas pesquisas que realizamos, né, de artigos sobre esse tema, quanto mais o aluno é fluente em Libras, que é a sua língua natural, mais facilidade tem em aprender uma segunda língua, mesmo que ela seja de modalidade diferente, né? No caso, a língua portuguesa escrita. Então, os alunos que conseguiram avançar mais facilmente nos estudos foram aqueles que já tinham um conhecimento já avançado da sua própria língua, a Libras. Então, isso deixou claro que se os alunos surdos tivessem, não só os surdos, mas eu já incluo os ouvintes, se a Libras fosse um componente curricular obrigatório de toda a educação básica, isso favoreceria muito, não só os surdos, mas como todos os alunos. Então, assim, eles tendo um conhecimento aprofundado sobre sua própria língua, permite que eles tenham acesso a outras línguas, mesmo que de modalidade diferente. A gente percebeu também uma dificuldade de manter uma rotina de estudo. Veja que um deles, né, tomou a frente para realizar um grupo de estudo para motivar os outros alunos. Mas a gente precisava sempre estar motivando, né, lembrando a eles de que precisavam estudar, precisavam fazer atividades. Então, essa falta de rotina de estudo que já vem da educação básica, né? De todo o percurso escolar deles, porque como eles não têm material didático em Libras, então eles não têm o costume de estudar por conta própria, como os alunos ouvintes têm essa possibilidade. Porque, por exemplo, os alunos ouvintes, eles têm a aula, mas eles têm a opção de, em casa, rever ou consultar materiais didáticos, sejam livros ou até consultar através da internet. Mas todo esse material está em língua portuguesa, que é a língua que os surdos usuários da Libras ainda não adquiriram fluência. Então, eles não conseguem estudar usando esse material, fica muito difícil. Então, a necessidade de materiais didáticos em Libras já favoreceria uma criação de hábitos de estudo que ia ajudar por toda a vida, porque a gente nunca para de estudar, né, minha gente? Então, assim, desde a educação básica, na graduação, pós-graduação, então, ter uma rotina de estudo faz toda a diferença no aprendizado. E também ficou clara a necessidade de um curso de produção textual e de interpretação de texto, porque mesmo o curso sendo ministrado na língua deles, eles sentiam alguma dificuldade de extrair aquele conhecimento, né? De entender, de interpretar toda aquela informação. E isso você consegue através de estudo de produção e interpretação de texto. E que essas aulas de língua portuguesa como segunda língua para surdos que usam a Libras, nome grande, precisa acontecer de forma sistemática e contínua. Ou seja, assim como nós ouvintes aprendemos a língua portuguesa desde que entramos na escola até graduação e por aí vai, eles precisam também ter o aprendizado da Libras e da língua portuguesa escrita, ou seja, é algo específico para eles, não é aquela aula de língua portuguesa que existe nas salas de inclusão, né, em que o aluno surdo está junto com os alunos ouvintes. Então, isso precisa acontecer numa sala separada, com estratégias específicas para atender a esse grupo. Essas são nossas referências e eu agradeço a atenção. Tchau!